O que é que fazem um jornalista, um economista, uma poeta neste episódio de Um Pouco Mais de Azul? Bom, a palavra-chave de hoje é florilégio. Francisco Louçã vai falar sobre o armamento na Europa, Fernando Alves vai procurar similitudes entre arranjos florais e ternos propostas de arranjinhos ao centro, e eu vou procurar um florilégio de poemas, de poetas contemporâneos, livros que acabaram de sair, alguns poemas com que podemos resistir face aos dias de hoje. A palavra florilégio sugere, num primeiro impulso, buquês de flores, pensamentos floríparos, ramalhetes rubros de papoilas. Assim soubéssemos ir colhê-los com a arte do Cesário, a um granzobal azul de grão de bico. Cesário escreve papoulas. Já Ricardo Reis, à la manière de Caeiro, deixa que a mão invisível do vento roce por cima das ervas, desvendando nos intervalos do verde papoilas rubras, amarelos malmequeres juntos e outras pequenas flores azuis que se não veem logo. Esta ideia de florilégio pode abraçar um ramalhete de versos com perfume de flores ou iniciar uma antologia de hastes e corolas. Pode chamar-nos para o Cancioneiro de Rezende ou para as buganvílias que crescem no escuro num poema da Adélia Prado. Podemos deixar-nos ir pelo campo de flores de João de Deus, o poeta pedagogo, silabando pétalas a uns olhos azuis, com aqueles versos que fazem cair a folha da rosa pudibunda. Podemos sentir o cheiro áspero das flores que leva os olhos de Cecília Meireles para dentro das suas pétalas. Possa, nestes agitados dias, florescer em nós uma ideia não meramente ornamental, um ramalhete delas. Um florilégio é, aliás, também, pode ser também, uma flórida coletânea. E se fôssemos ao Jardim da Celeste, colher mais do que um giroflé, muito mais do que um giroflá? Não com a ideia de fazer flores, mas de floretear, de usar o florete com a minúcia de um floricultor, do mesmo modo que numa tocante prosa de Almada Negreiros, a palavra flor anda por dentro da cabeça de uma criança quando ela se põe a desenhá-la. Que flores, mesmo se apenas de estilo, embelezam o noticiário da pré-campanha destes dias. Aquele mas com que, na entrevista de domingo ao público, Fernando Negrão, aprecia a insistência de Montenegro, é para o ainda presidente do PSD mais ou menos venenoso que um lírio do Val. Capucho e Carreiras, apoiando o Almirante, dão a cheirar a Marcos Mendes um subtil, mas perigoso aroma de dedaleira? Aquela sonsa insistência de Leitão Amaro na exigência de uma retratação de Pedro Nuno Santos terá a eficácia carnívora da erva pinheira orvalhada, também conhecida como pinheiro baboso? O acordo de estabilidade entre PSD e PS, defendido por Marcos Mendes, e o de entendimento explícito proposto por Ferro Rodrigues, transportam o perfume pacificador da lavanda e contemplam o desígnio de serenidade da flor de lótus? O entendimento que Rui Rocha admite com o PSD contempla rosas vermelhas, mesmo rejeitando cheques em branco? Possam, desse lado do jardim, cuidar de seus arranjos florais, resguardando-se da flor cadáver que expande sem descanso o fétido pecíolo. Nesta campanha, quem colherá a flor das pedras? Quem encontrará a palavra justa e certeira, a pedra que se abre em flor? Ou como no poema de Drummond, a flor, ainda que feia, capaz, contudo, de furar o asfalto e o tédio. Olá, a palavra passe para o episódio do podcast de hoje é florilégio. Preferimos esta palavra, florilégio, a outras congêneres que poderiam até ser mais adequadas
aos tempos de vertigem que hoje vivemos, como por exemplo miscelânea, amálgama, salada, salganhada, até se chegar à confusão, ao mistela ou mesmo mixórdia. Florilégio, no entanto, melhor serve para resistir a isso tudo e ainda permite reunir um punhado de poemas de livros recentemente publicados. Poemas que importam para todos os dias, os de hoje como os da amanhã, e que quase lembram um ontem que nos vai roendo as canelas. As palavras, na verdade, são seres mutantes que não se têm quietos. Florilégio, vindo do latim, enlaça a palavra flor na palavra legere, que significa originalmente colher ou juntar. É daí que depois deriva o verbo eleger, assim como a palavra eleição, que, ao arrepio do que temos visto em Portugal e no resto do mundo, também na Madeira, tem a mesma raiz, a palavra tem a mesma raiz, imagine-se, da palavra inteligência, ou seja, a capacidade de interligar e relacionar o que se vai colhendo de várias partes e latitudes. Palavra irrequieta, legere, passa a significar depois ler, e faz sentido, porque antes de tudo, ler é recolher para si mesmo letras e palavras para, a partir daí, formar buquês de significados e de sentidos. Depois, foi só pensar-se em cada texto como uma flor para que florilégio passasse a significar seleta, compêndio, antologia. E não está mal pensado, afinal a literatura, assim como a arte e a cultura, é o que nos vai colorindo a vida. Importante é não a deixar murchar. Assim, para trazer um bocadinho mais de azul a estes estranhos tempos de um cinzento estremunhado, proponho uma mão cheia de versos de alguns livros de poesia portuguesa que acabaram de sair. Recurso e Pobreza, de Tatiana Faia, As Manhãs que Não Conheces, de Luís Filipe Castro Mendes, Uma Casa Faz por Dentro, de João Pedro Messader, e Chuva de Jasmim, de Shad Wadi, poeta e ativista palestiniano exilado em Portugal. Assim, tentarei compor o florilégio para este podcast, uma palavra seleta e segura. Fosse o caso de querer dar nota das notícias que nos vão chegando do mundo, a palavra moxinifada melhor serviria que nem uma luva à atualidade e a esta forma tic-toqueada como se vai assistindo às novelas Trump e Putin, que dividem o território da Ucrânia, mas agora às claras, porque não há pudor em esconder os interesses que sempre tinham andado por ali a encostar a garra, as notícias de Gaza a ser pulverizada às câncaras, dos alicerces aos escombros, esta febre em armar o mundo de cabo a rabo, e também por cá a vida política vai passando em caleidoscópio de um mosaico grotesco. São as empresas trapalhonas do Montenegro, enroladas no debate em torno do nome em que está a empresa, se no nome do pai, dos filhos ou dos Espíritos Santos, que na nossa oligarquia de trazer por casa é quem manda afinal nas decisões políticas, a própria entrega da Madeira aos literalmente suspeitos do costume, porque nada importa, nada conta, tudo sendo igual a tudo é afinal igual ao litro. De pouco serve peneirar quando a malha larga e tanto deixa passar a terra, a areia, como o bago ou o pedregulho. Enquanto isto, Trump vai limando as arestas ao fascismo da América com o mundo à sombra das suas costas largas. E no meio da voragem do Canadá, da Groenlândia, das deportações, outras notícias se vai colhendo no meio da atenção que saltita entre as séries streaming da moda e os chocolates mais vendidos nos supermercados. O investigador francês, por exemplo, a quem se nega a entrada nos Estados Unidos, à conta das mensagens pessoais sobre Donald Trump, no seu telemóvel, no seu computador pessoais, o realizador palestiniano Adam Bahal, do documentário No Other Land, preso e espancado pelas autoridades israelitas, ou a Biblioteca de Haskell, construída em 1904, precisamente na linha fronteiriça que separa a América e Canadá e que sempre servirá a ambas as comunidades e vê-me lá perder o seu estatuto de Zona Franca de Saber e da Cultura e a negar o livre acesso aos canadianos. Diz-nos Bukowski
que a poesia é o que acontece quando nada mais pode, mesmo que na verdade também ela pouco possa. Mas às vezes, e isto quem o escreve é já Nuno Judice, às vezes um verso transforma o modo como se olha o mundo e as coisas revelam-se naquilo que a imaginação alguma as supôs. E o centro desloca-se de onde estava, desde a origem, obrigando o pensamento a rodar noutra direção. Este tempo de pausa que nos faz olhar com outro tempo para outra direção é uma forma de poder, nem que seja o poder da linguagem e dos significados. E pela raiva e o desprezo que a direita mais extrema tem à cultura, talvez signifique, afinal, que ela possa, ainda assim, qualquer coisa. Vamos então ao florilégio de versos e poemas que eu aqui quis reunir. Chuva de Jasmim é um livro de poesia portuguesa escrito pela palestiniana Shahd Wadi e que, cito da sua biografia, que considera as artes um testemunho de vida também da sua. Shahd Wadi escreveu em 2010 uma tese a que deu o título Feminismos dos Corpos Ocupados, as mulheres palestinianas entre duas resistências. Também, neste seu Chuva de Jasmim, a poesia se expõe enquanto resistência em duas frentes, duas feridas, ser mulher palestiniana, resgatando na sombra das palavras que soletra em português a história latente da Palestina que se funde na letra do texto, mesmo quando os poemas não o convocam de modo direto. É uma resistência que começa na violência de se dizer a si mesma na língua do exílio, colhendo o que se sente em palavra alheia. Uma língua do tempo, título, aliás, de um belíssimo poema que diz assim: Desmancho. Sou uma Penélope com um novelo de escrita, mas o Ulisses desta outra língua nunca regressa fora de mim. Num outro poema, também ele curto, intitulado Subitamente, sente-se a cadência rítmica que vai expirando pouco a pouco num mundo que se quebra fora e dentro de nós. E cito: respiro toda a morte e morro-me morrendo devagar ao cair do sol. À coleção de flores poéticas, firmes e direitas como um carvo erguido, quer juntar um outro poema da autora, mas cruzando com a poesia de Rui Belo. Afinal, a poesia é diálogo subterrâneo, muitas vezes. Porque neste verso de Rui Belo também cabe aqui a esperança de a Palestina poder vir a ser esse país aonde o puro pássaro é possível. O poema de Shahd Wadi chama-se Povo Pássaro e é assim que nos fala. E lá, atrás do muro, há um povo. Vive nas florestas, bebe a água da chuva, respira todo o vento. Um povo só ensina ao mundo a bater asas. Ainda não sabe voar, mas já canta exatamente como os pássaros. Também estes versos âncoras de Rui Belo, de um outro poema, do poema Portugal Futuro, e que não me tem largado a memória por estes dias, habita um outro livro, As Manhãs que Não Conheces, que é o último livro de Luís Castro Mendes, em que lateja, talvez mais do que qualquer outro seu, a preocupação face ao mundo e a esperança de um país de puro pássaro. Trago também para o florilégio e gostava de o ler na íntegra. O pássaro do possível. Tempo de lutos e de guerras. Diga adeus todos os dias à minha geração e todos os dias a guerra vem lembrar-nos não só que a violência é a parteira da história, mas que ninguém pode saber aonde essa violência nos leva e para onde ruma a história, esse navio fantasma que não conhece capitão e traz consigo todos os marinheiros mortos e a memória dos vencidos. Resta-nos dizer até ao fim que somos humanos e deixar que o puro acontecimento erga o seu vôo de entre as ruínas e faça surgir de novo o pássaro do possível na luz de uma manhã. Diz Nuno Judice, traz o lembrei e repito, às vezes um verso transforma o modo como se olha o mundo e as coisas revelam-se. Escrevia também Manuel António Pina que uma casa é as ruínas de uma casa, uma coisa ameaçadora à espera de uma palavra.
É também com as palavras da poesia que Shad Wadi desenha uma casa. Aliás, todos os seus poemas são, afinal, sobre uma casa palestiniana. E cito o poema: como todas as casas palestinianas, a minha também começa o poema. Acredito que a poesia seja uma porta segura para fugirmos da banalidade em que vai chafurdando o mundo. Por isso, a convoco hoje insistentemente para este Um Pouco Mais de Azul. Porque, como escreve João Pedro Messader na antologia poética que acaba de sair e tão sintomaticamente também intitulada Uma Casa Faz por Dentro, como diz João Pedro Messader, a poesia é, e cito, uma ilha desabitada e inatingível, cercada de náufragos por todos os lados. E às vezes, escreve o autor, com a reminiscência do realizador Joseph Mankiewicz, às vezes existem lugares aonde não chegam as palavras. Guarda-se a luz breve, a impotência e um fio de dor, cercando a tarde. Resgato de novo Bukowski adulterando. É sacar de um poema se nada mais pode e se nada mais vale. Por isso, remata este florilégio poético com um poema de Tatiana Faia, do livro Recurso e Pobreza, que acaba também mesmo de sair pela Tinta da China. Cada poema de Tatiana é um vórtice cronológico que cruza coordenadas espaciais e temporais. E aí uma experiência, um indício, um segundo de atenção, um pequeno ponto de partida, uma situação vivida, tudo na sua poesia é pretexto sempre para uma viagem em vertigem, pelas histórias na história, e feita, ainda por cima, por uma autora que bem conhece onde enraiza a trama da memória. O poema com que termina este florilégio que vos ofereço hoje para Um Pouco Mais de Azul chama-se As Mãos dos Poetas. É um poema longo, como todos da Tatiana Faia, porque a arte, a poesia, a vida requerem tempo, sim, requerem a consciência de um percurso fazendo-se. Deixo-vos com o início deste poema. As mãos dos generais não se confundem com as mãos dos poetas, porque os generais, por norma, voltam para casa com as mãos sujas de sangue, e as dos poetas estão apenas sujas de tinta. E termino este florilégio com as suas últimas estrofes, com as últimas estrofes deste poema, que vêm do passado para apontarem certeiras ao olho do furacão do presente. Mas seria uma desculpa fácil dizer que as palavras por que vivemos não nos podem erguer acima do tempo breve de uma vida humana. Isto porque as mãos dos Césares que se seguiram não se confundem, por exemplo, com as mãos de César Pavese, o poeta, cujas mãos repousavam sobre o cachimbo perpetuamente aceso nas manhãs de Turim e assinavam poemas e também as cartas que, em 1935, o puseram na prisão por serem de um teor antifascista e terem sido trocadas entre ele e subversivos famosos, uns quantos rapazes de 20 e poucos anos como ele. Mas as mãos dos censores da República Romana não são as mesmas mãos dos censores dos fascistas, sujas de uma tinta que não se deve confundir com aquela em que os poetas sujam as mãos quando assinam os seus versos subversivos. Importará marcar a diferença. O meu mais subversivo verso deve agitar-se ainda alguns no mapa da tua memória que a minha mão que assina o papel carregou consigo para uma verdade ansiosa, entrevista num relance aceso de incêndio que traça um mapa de poucas palavras, as que são a chave secreta de um regresso às cidades acesas e à abdicação a um tempo de estar vivo e sem medo de perder. Florilégio é um tema primaveril que foi escolhido para este Um Pouco Mais de Azul e nesse contexto eu vou-me dedicar menos às flores e à paz, mas a algumas das ameaças que pesam sobre ela. Começarei precisamente sobre a questão do armamento da Europa e sobre os discursos políticos que agora se concentraram num único ponto. É preciso mais armas. É preciso preparar para uma guerra iminente. E depois falarei ainda, em segundo lugar,
sobre o contexto da intoxicação política que por via da comunicação social, redes sociais e de outras formas de comunicação atravessam os nossos dias. Não deixarei, no entanto, de ter uma palavra inicial, que é sobre a campanha eleitoral. Nas circunstâncias em que sou candidato, a escolha deste um pouco mais de azul será esta: manter uma distância em relação aos episódios, aos debates, às posições, às propostas de campanha eleitoral. Não é disso que se trata neste um pouco mais de azul, que me junta com as outras vozes de Fernando Alves e Rita Taborda Duarte. O que aqui me preocupará unicamente, e com muita reserva desse ponto de vista, serão, como no passado, os temas que interpretam, que discutem Portugal. Questões políticas gerais, questões sociais, questões económicas, questões demográficas, questões estratégicas. Assim continuarei, sem nenhuma diferença ao critério que utilizei no passado e que utilizarei no futuro. Mas a questão das armas tornou-se um tema muito importante no debate internacional. O Primeiro-Ministro chegou a declarar no Parlamento, já à beira da dissolução, que o compromisso do seu governo era de um reforço do investimento militar, mas que isso não seria feito em prejuízo das políticas sociais. Queria-vos ler uma frase de Mark Rutte. Mark Rutte foi o primeiro-ministro da Holanda durante muito tempo, liberal. Quando saiu do governo, promoveu uma aliança dos liberais com a extrema-direita fascisante no seu país e foi nomeado secretário-geral da NATO. É, portanto, um dos homens mais poderosos da Europa nesta articulação de uma NATO, aliás, que não se sabe muito bem de que trata, porque os Estados Unidos parecem ser um dos inimigos mais perigosos que a Europa está a enfrentar. Mas dizia Mark Rutte sobre essa questão: será que pode haver armas e hospitais ao mesmo tempo? Será que pode haver bombas e escolas? Será que pode haver um reforço da capacidade militar e da preparação para a guerra e, ao mesmo tempo, a resposta à pobreza, ou à desigualdade, ou à qualificação, ou à inovação tecnológica? Os governos têm dito que sim. Continua tudo igual. Aparece dinheiro não se sabe de onde, com um compromisso futuro, mas já agora as dívidas são compromissos futuros que obrigam esses governos. Fazer uma dívida para comprar armas não é comprar armas à borla. E, portanto, o custo dessa operação é um custo sobre a sociedade. E, aliás, Mark Rutte, por isso o cito, era tão explícito, dizia ele há 3 meses numa conferência de imprensa, para que não houvesse nenhuma dúvida. Vou citá-lo. Quando se olha para o que os países gastam em pensões, no sistema de segurança social e na saúde, precisamos de uma parte desses gastos para garantir que os gastos com a defesa cheguem a um nível sustentável para a dissuasão a longo prazo. Ouviu bem? Precisamos tirar uma parte das pensões e do sistema de saúde para o pôr nos gastos da defesa. Portanto, toda a conversa sobre que tudo é compatível. Podemos ter bem-estar público, cuidado em relação a bens comuns, saúde, educação ou sistema de segurança social e, ao mesmo tempo, correr para a guerra, é uma mentira. Nem seria um florilégio, porque seria insultar as flores ou insultar as palavras. Não é sequer um jogo floral, expressão magnífica sobre as disputas no terreno da poesia ou da literatura. É uma mentira. É uma mentira. E, na verdade, é uma mentira que se baseia noutra mentira. Veja o caso português. Portugal, segundo dados da NATO, atualizados, gasta mais em percentagem do seu produto em defesa do que a Espanha. Ou do que a Itália. 2 países com um grande exército, com uma grande posição militar, e, no entanto, gastam menos, em proporção, do que Portugal. Portugal gasta de menos? Portugal precisa de gastar mais? A ideia de que acrescentar gastos contribui para a paz é uma grotesca falsificação. Construir armas é para a guerra, não é para a paz. E já agora, porque os dados importam, se a ameaça é a Rússia,
Parece que agora são os Estados Unidos. Mas se a ameaça fosse a Rússia, Marco Rutte diz-nos, se não nos armamos, ou seja, se não tirarmos à segurança social, às pensões e à saúde, a tal parte que tem que ir para a guerra, então daqui a algum tempo é melhor que nos habituemos a falar russo. É uma expressão abominável. É um disparate sem sentido. É uma tentativa de criar medo às pessoas. Nunca será obrigatório falar russo. Que sentido é que isso tem? Como é que a Rússia podia dominar a Europa? Os nazis não conseguiram. E era o maior exército do seu tempo, exceto dos Estados Unidos. Não conseguiram. Agora, a Europa no seu todo, todos os anos, repare bem, todos os anos gasta o triplo em defesa do que gasta a Rússia. E se compararmos os exércitos europeus, o conjunto da capacidade militar europeia, com a russa, a Europa tem mais aviões, tem mais fragatas, tem mais submarinos, tem mais carros de combate, tem mais artilharia e tem muito mais soldados. E como gasta todos os anos o triplo, o ano passado 326 mil milhões de dólares, comparado com 109, na verdade, um pouco mais do que o triplo todos os anos. Não é um só ano, é que todos os anos a distância vai aumentando, porque todos os anos gasta o triplo. E, portanto, vai sempre acrescentando vantagem em relação à Rússia, cujo exército, cuja capacidade militar, aliás, provou muito mal, no contexto da Ucrânia, uma estrutura militar e um país muito mais débil do ponto de vista da sua capacidade de defesa. A Rússia não provou ter uma capacidade militar extraordinária e mesmo que agora tenha alguma vantagem no contexto da guerra, pela diferença da população e pela diferença de intervenção militar, são 3 anos de atoleiro militar. Mas a Europa tem mais artilharia, mais fragatas, mais submarinos, mais aviões, mais carros de combate e todos os anos triplica o avanço da capacidade militar russa. Ano após ano, a Europa está muito mais à frente do ponto de vista da defesa. E é isto que torna tão extraordinário o discurso de Marco Rutte. Porque ele não está a falar de armas. Bom, está a falar de boas encomendas para a indústria militar alemã e francesa e, aliás, tentando impor a ideia de que a economia se recupera por investimento militar. Mentira. O investimento militar não reproduz na economia porque é fechado em tecnologias proprietárias e, portanto, tem muito menos impacto do que aquilo que está a ser abandonado, que é a transformação do sistema energético e o investimento verde. Escolher o investimento na guerra contra o investimento verde é condenar a Europa à sua própria destruição pela evolução das próximas décadas. E por isso é tudo errado na ideia do armamento. É tudo errado. E ela só se suporta para enganar as pessoas neste equívoco monumental, criando-lhes medo. Dizendo-lhes que tem que haver uma guerra, ou vai haver uma guerra daqui a 3 anos. Dizem alguns governantes europeus, daqui a 3 anos podemos estar em guerra. Eles querem transformar o investimento verde na alternativa, investimento militar, e apesar da enorme superioridade sobre a Rússia, e na verdade sobre a China também, querem apresentar uma inevitabilidade para que nos habituemos à ideia de que os nossos filhos devem ser sacrificados para morrer numa guerra. Portugal teve uma guerra colonial, livrámos-nos dela. E para quem se lembra, para as gerações mais antigas, é uma marca de Portugal. A nossa democracia, a nossa liberdade foi contra a guerra. E, portanto, todos os que fazem soar as trombetas da guerra nos dias de hoje só podem ter a oposição de quem luta pela liberdade e pela democracia. A segunda questão que queria tratar é a mudança do padrão de comunicação que ocorre nas várias eleições em Portugal e agora será porventura mais grave. Porque, na verdade, para não ter medo das palavras, há uma trampização da forma da comunicação social, que a Casa Branca possa excluir alguns jornalistas dos seus briefings, que possa ir escolher pivôs de televisão para secretário da Defesa, o ministro da Guerra nos Estados Unidos ou outras funções. Cria uma espécie de cumplicidade entre a imprensa de direita e de extrema-direita e os poderes de direita e de extrema-direita e uma grande hostilidade ao jornalismo investigativo, ao jornalismo que procura a objetividade das notícias, que faz trabalho sério e que, portanto, faz questionar os poderes como eles existem, que
esse processo se vai estendendo ao longo do mundo. Eu creio que nós temos alguns sintomas disso em Portugal. Bom, o primeiro é, obviamente, a intoxicação das redes sociais. A forma comunicante, delirante, agressiva, com que as mentiras, até o deepfake, hoje em dia não é difícil. Já houve casos em que um candidato ou uma candidata são postos a dizer exatamente o contrário, a fazer qualquer coisa absurda. Alguém lembrar-se-á de pôr o candidato X do partido Y a dizer que apoia a extrema-direita. Pode acontecer. É possível fazer essas falsificações, vamos viver com elas e, porventura, até este alerta é muito modesto em relação ao que de muito pode acontecer nesse contexto. Mas o que já sabemos que acontece são algumas mudanças de características de comportamento. A primeira, no que já vem de trás e no que muda, é a forma como os debates são utilizados na comunicação social, os debates televisivos entre candidatos. Já nas últimas campanhas eleitorais surgiu uma característica que me parece extraordinária, já o disse, já o escrevi, que é que jornalistas dão notas ao debate político entre dois dirigentes partidários. Bom, o jornalismo é para dar informação, é para analisar. Que sejam juízes de um debate político não só faz vir ao de cima todos os preconceitos e a ideologia que, como cidadão, jornalista pode ter, naturalmente, como o torna parte integrante do combate político. Chegou-se ainda ao ponto de que alguns comentadores com alinhamentos políticos muito claros, eram também chamados a dar notas neste contexto. E havia uma segunda forma de debate, ao debate entre dirigentes políticos, meia hora, e depois há 2 horas de debate de comentadores, de interpretação, em que dão a nota, dão a sentença final. Não me consigo lembrar de um processo tão evidente de tentativa de manipulação da opinião pública, senão este sistema. O ISCTE fez um estudo agora há pouco tempo sobre a caracterização ideológica dos vários comentadores na televisão e que surpresa, são muitos deles, em grande maioria, de direita. E aliás notou-se que o afastamento de vozes de esquerda ou do centro do espaço comunicacional se acentuou muito nos últimos anos. E portanto são essas pessoas que vão dar notas. Ou seja, vão defender a sua dama, reproduzir a ideia de que o seu partido, mesmo que seja indigno o comportamento do seu dirigente no debate, apesar de tudo, com certeza que ele ganhou, pois então ele é fadado pelos deuses. Isto corresponde também a uma forma de agressividade. Tivemos nos últimos dias uma expressão disso na entrevista de José Rodrigues dos Santos a Paulo Raimundo, que já tinha acontecido com Catarina Martins no passado, com Marta Temido no passado, e que agora se vai tornando ainda mais imperativo. Ou seja, as entrevistas não são entrevistas, não são sequer debates, são a afirmação de um ponto de vista para tentar grelhar um candidato ou para o tentar atacar de todas as formas possíveis, incluindo pela mentira. E o último ponto, que merece alguma reflexão, essa é uma novidade. Não tinha acontecido. É Montenegro escolher os candidatos com quem vai discutir. Ele quer discutir com o PS, com o Chega, com a Iniciativa Liberal e com o PCP. Mas não quer discutir com o Bloco de Esquerda. Ou com o LIVRE, ou com o PAN. Nunca nenhum primeiro-ministro que se recandidata, tendo sido primeiro-ministro, tentou impor uma regra deste tipo. É ele que escolhe com quem discute. Ele escolhe os seus adversários. Tem medo de outros e afasta-se de outros. Escolhe os seus adversários. José Sócrates nunca fez isso. Passos Coelho nunca lhe passou pela cabeça fazer isso. E António Costa, com certeza, nunca fez isto. Nunca. Na última campanha eleitoral, Montenegro tentou fazer isso em relação a um partido, o PCP, com uma desculpa tonta sobre dificuldades da agenda, mas recuou. Bom, agora quer discutir. Mas não quer discutir com outros, pelas razões que se podem perceber facilmente. A ideia de que um partido de governo escolhe aqueles que o podem criticar ou que o podem escrutinar é uma técnica política de prepotência tirana. Porque a fase seguinte é discutir só com um.
ou não discutir com nenhum. E, portanto, deixar de se submeter ao debate político como ele resulta da legalidade eleitoral, da apresentação de várias alternativas. Que elas todas discutam, de um partido pequeno que só tem uma deputada, como o PAN, a partidos maiores, como o PS ou como o PSD, é a natureza das coisas, é a natureza da democracia, é a regra em Portugal, é a tradição em Portugal. E que um primeiro-ministro provocou as eleições por um truque para se proteger pessoalmente de um escândalo que ele próprio provocou, venha agora fugir ao escrutínio e ao debate, que lhe pareça mais incómodo, é só um sintoma de como o trumpismo avança pela Europa fora e avança por Portugal. Eu tenho o poder absoluto, é o que acha Montenegro. E por isso pode proceder nesta espécie de poluição política que é reduzir a democracia ou reduzir a expressão do contraditório àquilo que lhe convém. E se um político faz do exercício político a sua conveniência, é o mais perigoso dos candidatos nestas eleições. E foi mais um episódio de Um Pouco Mais de Azul, agora acolhido pelo Jornal Público. A realização é do Miguel Bordalo, a produção de Joana Louçã, a música de Filipe Melo e o grafismo de Tiago Tavares.